ou anterior, e eu começava por lhe perguntar, se calhar a maioria das pessoas que está aqui quer saber, porque é que Gondarém foi escolhida. Sei que foi uma série de ligação de sinais. Acho que a história merece ser contada, por isso a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, estão a ouvir bem? Sim. Bem, a entrevista começa logo. Não pode. Não tem problema nenhum. Eu espero não desiludir ninguém com a história de Gondarém, que é muito tocante para mim, mas provavelmente Gondarém não está aqui neste livro. Aliás, é preciso dizer que esta história começa nas 5 meias de Serafim e, portanto, por natureza, Gondarém já está nas 5 meias de Serafim e a explicação de Gondarém. O que é que se passa? Eu tinha acabado de escrever um outro livro que era o Cuidado com o Cão, onde tinha andado sempre dentro de um universo de algumas personagens que se entrecruzaram. E então precisava partir para um território totalmente novo. E ocorreu-me, eu que nunca fiz nenhum livro autobiográfico, e este ainda não é nenhum livro autobiográfico, mas senti alguma necessidade de voltar ao norte, de onde saí com 18 anos. Eu sou do Porto, toda a minha família é do Porto, Porto Matosinhos, daí estas incursões no Minho, já lá vou. E saí daqui com 18 anos e, portanto, desde aí saí para estudar e fiquei a trabalhar em Lisboa e, portanto, matematicamente tenho mais anos de Lisboa que de Porto nesta altura. Só que há qualquer coisa na terra onde nascemos, na terra de onde somos, que não sai de nós. E esse apelo vai se mantendo não só ao longo da vida, como, a partir de uma certa idade, torna-se mais forte. Não sei porquê, mas se calhar há um ciclo que se está a fechar. E então decidi que queria escrever sobre uma família, que é o meu terreno de eleição, é escrever sobre famílias, sobre as relações tão emocionantes e tão confusas e tão complicadas e tão secretas que há nas famílias, e queria que essa família fosse do Porto, onde eu nasci, uma certa pequena média burguesia, que em grande parte na geração do meu avô e do meu pai começaram a ter umas segundas habitações para estes lados, para os lados do Minho, que eram os lados que frequentavam normalmente, Viana do Castelo, Moledo. A minha família continua a ter casa na Apulia, que é ali logo ao pé de Esposende, e, portanto, esta zona que eu vivi muito intensamente em criança estava muito viva em mim. E, portanto, como eu queria situar a segunda casa dessa família abastada do Porto, eu queria situá-la nesta região. Mas onde? E então aqui começa uma história que faz com que Gondarém seja uma relação que começou no Tinder. Vou explicar. Começou no Tinder porquê? Eu que acho que poderemos falar disso, que acho que as novas tecnologias e as modernices estão cheias de alguns perigos, também lhes reconheço coisas absolutamente maravilhosas quando bem direcionadas. E nós devemos, em toda a nossa vida, aproveitar bem as tecnologias, que são uma fonte inesgotável nesta altura de sabedoria e de conhecimento. Nós temos aqui, basicamente, o mundo inteiro na mão, se o soubermos aproveitar. Então, eu, em frente ao meu computador, aproveitei uma coisa que se chama Google Maps. E no Google Maps comecei a vaguear, literalmente, com o rato por toda esta região, em busca de inspiração. Onde é que esta família vai ter a casa? Havia uma coisa que para mim era fundamental para a história ser verosímil. Grande parte do drama passa-se nos anos 70. Nos anos 70 as estradas eram o que eram. E, portanto, a casa tinha que ser
longe do Porto para ser a casa de refúgio, mas suficientemente perto do Porto para que, por vezes, eles fazem viagens de ida e volta no mesmo dia. Portanto, imaginem, colocar isto em Trás-os-Montes ou Vila Real naquela altura não seria verosímil para a história. Portanto, logo aí, começa a circunscrever-me ao Minho. A família é da Foz do Douro, onde eu cresci. Eu tenho uma grande afeição pela Foz do Douro, gosto muito da Foz do Douro, sou nado e criado lá, conheço as ruas todas, conheço os cheiros e é uma recordação muito vívida em mim. E uma das coisas que eu conheço da Foz do Douro é o nome encantatório das suas ruas. E na Foz do Douro há uma certa zona que é a Rua de Dio, a Rua de Goa, a Rua do Padrão, e há uma rua maravilhosa ao pé da Marechal Saldanha, que é a Rua de Gondarém. Acresce que uma outra rua que me diz muito é a Rua do Crasto. Não sei se conhecem a Foz, que é lindíssimo, porque vem desde lá de cima, em linha reta até ao mar. É uma avenida lindíssima que tem plátano, enquanto não nos tirarem de lá, tem plátanos em toda a rua. É uma rua que para mim sempre foi uma rua encantada. E quando eu estou a fazer a minha busca, sem pensar nas ruas que vivem dentro de mim, deparo-me com Gondarém. E eu assim, mas como é que é possível que exista, eu não sabia da existência de Gondarém, como é que é possível que exista uma Gondarém quando eu só conheço a Rua de Gondarém no Porto? E então começo a vasculhar Gondarém. Então acontecem duas coisas extraordinárias. A primeira é que, de repente, aquilo ainda era um bocadinho um nevoeiro para mim, essa terra tinha que ser pequena, mas não podia ser completamente isolada, porque a matriarca Maria Virgínia é uma pessoa com o seu feitio, quem leu o livro saberá, e gostava de uma certa urbanidade, e gostava de um certo movimento. Portanto, tinha que ser não podia ser dos chamados cus de Judas, tinha que ter alguma vida, mas ser recatada, porque era isso que ela queria, fugir do bulício e do ponto. E eu ponho-me a andar por Gondarém e começo a perceber, pelo menos naquelas fotos tiradas no Google Maps, nesta altura passei para, como sabem, podemos ver em gráfico, ou podemos ver de facto em formato de fotografia real, e aquilo era exatamente o que servia como uma luva em várias medidas. Primeiro, por causa da tipologia da topografia de Gondarém. Depois tinha uma coisa absolutamente hipnótica para mim, que é, fica em frente à ilha da Bueca. Fica com as eiras da Galiza do lado de lá, que eu queria fazer uma interseção espanhola neste caso, como acabo por fazer. E quando já estou convencido, há uma cereja em cima do bolo, que é uma Rua do Crasto. Não só há uma Rua do Crasto, como a Rua do Crasto, pelo menos naquela altura, não sei como é que está agora, é uma que nasce no meio de Gondarém, mas depois serpenteia e vai sozinha para os locais mais ermos, onde eu situei a carne. E, portanto, sim, conhecia no Tinder, conhecemos na internet, e eu disse, queres ser protagonista do meu livro? Ele disse, vou pensar nisso e tal. E lá acabou por fazer. E quando começa a escrever o livro, tornou-se absolutamente óbvio que era aquela terra, com uma ressalva. E isto é importante. O meu gozo da literatura, o meu gozo de escrever livros é a liberdade total de inventar. É por isso que vocês encontrarão muitos jornalistas escritores.